Você pode ficar de pé no seu lugar? Abre a sua Bíblia lá no livro de João, João 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Amém, igreja? Glória a Deus. Pediu meu querido André, coloque na tela lá. João 3, versículos de 1 a 16. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas. Ou seja, o Saulo não sabia nada, né? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Cabeça dura. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus, vamos falar junto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus Pai Todo-Poderoso, essa é a palavra santa do Senhor. Essa é a palavra viva, é a palavra eficaz, Deus. Aquele sábio da lei, papai, conhecia a palavra, conhecia as escrituras, papai, mas de uma forma histórica, de uma forma intelectual, pai. Ele não a conhecia de forma revelada, porque essa revelação só o Espírito Santo pode trazer ao nosso coração, porque essa revelação é uma hegemonia, papai, é Deus uma faculdade, é uma prioridade, papai, é um atributo do Espírito Santo de Deus. Por isso eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que nessa manhã o Senhor fale ao meu coração, e o Senhor fale a cada coração deste lugar, trazendo a compreensão do contexto, dos requisitos da salvação, para que não a banalizemos, para que não a relativizemos, papai, para que a vejamos como de fato ela é. E nós repreendemos nessa manhã toda ministração contrária, todo impedimento contrário, tudo aquilo, Pai, que não tenha comunhão com o Senhor. Nós repreendemos todo levantar das trevas, e
nós declaramos que esse lugar está completamente cativo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. E só o Senhor tem autoridade sobre esse lugar. E só o Senhor tem governo sobre esse lugar. E só o Senhor tem hegemonia sobre esse lugar. E só o Senhor é Deus nesse lugar. E só o Espírito Santo pode mover livremente nesse lugar. E só o Senhor Jesus é o Salvador deste lugar. Por isso nós declaramos que somos do Senhor. E somos do Senhor. E somos do Senhor. Agora e para todo sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode você cantar aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra algo muito maravilhoso. É que ele nos traz a compreensão de que o entendimento da palavra, a compreensão da palavra, ela não está afeta à intelectualidade, ela não está afeta ao muito conhecer a literalidade da palavra, ela não está afeta à sabedoria do homem, ela não está afeta aos títulos que esse homem ostenta, ou a repercussão que esse homem tem perante uma sociedade, mas ela é trazida ao nosso coração através de uma palavra rema, através de uma palavra revelada. E essa palavra rema e essa palavra revelada não é prerrogativa do homem, não é prerrogativa do homem, ainda que seja um homem sábio, ainda que seja um homem revestido de títulos, de doutorado em teologia, de pós-doutorado em teologia, de PhD em teologia. Esse conhecimento não vai levar ao coração do homem a compreensão do propósito de Deus, a compreensão dos requisitos necessários para a salvação. E eu gostaria, antes de entrar um pouco mais nesse texto, eu gostaria de trazer um outro texto ao seu coração da Bíblia, para que nós possamos fazer um paralelo entre um e o outro, para que tenhamos uma compreensão do que vamos falar aqui nessa manhã. E outro texto que eu quero trazer ao seu coração, é um texto que está lá também no livro de João 16, nós vamos ler dos versículos 7 ao versículo 12. João 16, versículo 7 a 2. Todavia, digo-vos a verdade, preste atenção, isso é Jesus. Deixa eu trazer o contexto. Jesus estava ali dialogando com os seus apóstolos e já estava chegando a hora de Jesus ser assunto ao céu, porque ele ia passar pelo sacrifício da cruz. Então ele estava preparando os seus discípulos para esse momento, e eles estavam, alguns deles, muito resistentes, porque ainda não conhecia a inteireza da palavra e a necessidade do cumprimento daquilo que havia sido estabelecido. Então vamos lá. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verás mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não os podeis suportar agora. Vós não podeis suportar agora, e vós não podeis suportar agora, exatamente porque ainda não tínhamos conosco o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que traria ao nosso coração o conhecimento do pecado, do juízo e da justiça. Mas preste atenção, para eu entender melhor todo esse contexto, tanto do texto que nós lemos anteriormente,
preciso de ter um entendimento disso aqui. E para ter esse entendimento, eu nunca vou ter um entendimento da palavra na sua plenitude, no seu todo, na sua completude, se eu não voltar lá na criação. E é o que eu vou fazer agora. Preste atenção. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, Gênesis 2, versículo 7. Gênesis 2, versículo 7 diz o seguinte: aqui retrata o modus operandi da criação do homem, de como o homem foi criado. E diz o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então preste atenção, o Senhor constrói, você que está aí na rede social, presta atenção, e o Senhor constrói, o Senhor faz aquele boneco, e ele faz o quê? Dá um sopro de vida naquele boneco, e ele o quê? Vive. E hoje estamos nós. Presta atenção, quando o Senhor assim o faz, quando o Senhor assim o procede, o Senhor o quê? O Senhor insere no interior do homem quem? Uma parte de si. Insere no interior do homem quem? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus passa o quê? Passa a habitar no homem, passa a viver no homem. Ou seja, então o Espírito Santo de Deus dá o fôlego de vida para o homem e dá ao mesmo tempo um canal de comunicação entre o homem e Deus, porque nós nos comunicamos com Deus através do nosso Espírito que interage com o Espírito Santo de Deus. Então aquele ato permite que o homem ele se comunique com Deus. Então, além de se comunicar com Deus todas as tardes, ali na virada da tarde, o homem também se comunica com Deus através do seu Espírito, que interage com o Espírito Santo de Deus. Mas aconteceu algo, e o algo que aconteceu é conhecido. O homem caiu. Não é verdade? E quando o homem caiu, os seus olhos se abriram e ele passou a ter conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3, 22. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então é o seguinte, então naquele momento o homem tomou conhecimento de quê? Do bem e do mal. O Senhor, ele passou a ser igual a um de nós. É um de nós quem o Pai estava falando? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, naturalmente, né? Então ele diz, olha, o homem agora passa a ter noção do bem e do mal. Ele passa a enxergar o bem e o mal. E preste atenção, o homem passa a conhecer do bem e do mal. O homem também é revestido de algo que se chama de quê? Livre-arbítrio. Ora, esse homem conhecedor do bem e do mal, esse homem tendo à sua disposição o livre-arbítrio, esse homem então pode tender agora para o lado que ele quiser. Ele pode tender para o lado do bem ou pode tender para o lado do mal, porque ele tem o conhecimento do bem e do mal e ele tem consigo livre-arbítrio. Então era necessário que esse homem tivesse conhecimento do que era o bem, do que era o mal e daquilo que o bem e o mal poderia produzir na vida do homem. Ele precisava de ter esse conhecimento, ele precisava de ter essa delimitação para ele ter a escolha de onde ir. Mas presta atenção, esse homem não tinha consigo o Espírito Santo de Deus. Esse homem estava separado de Deus fisicamente, porque agora ele não tem mais os encontros que ele tinha com o Senhor na virada da tarde, e esse homem não tem a comunicação com Deus através do Santo Espírito. Então preste atenção, a partir desse momento começa-se todo o processo de restauração do homem. Aí começa o procedimento para restaurar o homem. E restaurar o homem para quê? Para colocá-lo na mesma condição que ele
tinha quando ele estava lá no Éden, quando ele estava com o Senhor. O objetivo é esse. Por quê? Porque Deus criou o homem para se relacionar com ele, mas para se relacionar com Deus, o homem tem que estar revestido de quê? De santidade, porque Deus é santo, porque Deus não habita no meio do pecado, porque Deus não compactua com o pecado, porque Deus é um Deus de santidade. Então Deus começa esse processo. Mas preste bem atenção. Eu vou fazer uma comparação aqui, e eu vou dizer, como dizia o meu querido falecido, e alguém que eu tinha uma grande admiração, que é o pastor Drummond. Coloque amor nas minhas palavras, o que eu vou dizer para você agora. Quando o homem pecou, é como se ele tivesse virado um animal bruto. Você sabe quem é da roça que sabe? Eu sou animal bruto. O animal bruto está lá no pasto, ele sai quebrando tudo, ele não respeita nada, ele não vê nada na frente dele, ele quebra tudo. Então o homem virou como um animal bruto. E preste atenção, o animal, ele precisa ser domado para que você interaja com ele. Você só vai conseguir interagir com um animal bruto lá do pasto quando você o amansa, quando você interage com ele. Quando você o amansa, você consegue interagir e levar ele para onde você quer, etc. Então, ou seja, no sentido de que ele tem a compreensão do comando que você manda para ele. Então o homem virou isso. Então, vou para o Velho Testamento. No Velho Testamento foi isso que aconteceu. Aquele homem bruto, sem o Espírito Santo de Deus, ele precisava de conhecer a autoridade de Deus. Ele precisava de conhecer quem era Deus. Ele precisava de conhecer que era um Deus que tinha todo o poder, era um Deus com o qual não se poderia brincar, era um Deus Pai sim, mas era um Deus Pai cuja paternidade naquele momento ainda não era entendida pelo homem. O homem não entendia a paternidade do Pai, assim como os judeus não messiânicos não entendem até hoje. Tá? Então eles não entendiam a autoridade do Pai, eles não entendiam ali quem era o Pai efetivamente. Então é o seguinte, então Deus veio com a mão forte. Quando você vai para o Velho Testamento, você tem a mão forte de Deus estabelecendo ali os limites, estabelecendo ali, criando ali, através de Moisés, uma lei para o quê? Para delimitar para os homens: olha, se você quer me seguir, se você quer fazer a minha vontade, se você quer cumprir o meu propósito, você tem a liberdade. Você tem hoje o mal e você tem o bem. Você conhece o mal e você conhece o bem. E agora eu estou lhe dando os limites para que você faça a escolha certa. Então, para fazer a escolha certa, você tem que cumprir a lei. Ai, você tem que cumprir a lei, porque o descumprimento da lei leva o quê? Leva o quê? A morte. O descumprimento da lei leva à morte. Mas o homem precisava dessa dose cavalar, sabe, de autoridade, para que ele compreendesse que há um Deus Todo-Poderoso, que o criou e que tem propósito para ele. Muito bem. Vem todo o Velho Testamento dentro desse contexto. O Senhor estabelece ali um povo, separa um povo através de Abraão, e esse povo foi separado para ser o quê? Luzeiro. Preste atenção. O Senhor separa um povo para ser o quê? Luzeiro. Diga comigo assim: luzeiro. Luzeiro. O Senhor separou um povo para ser luzeiro, ou seja, para ser sal e ser luz, para ensinar para as demais nações como é que devia ser, o que eles deviam fazer para agradar o Senhor, para fazer a vontade do Senhor. E aí vem o Pentateuco, e aí vem os Salmos, em 5 livros também, são 150 capítulos, mas eles foram criados em 5, são 5 divisões específicas dos Salmos, entendeu? No 150 versículos, capítulos do Salmo lá, então, mas são 5 divisões, depois a gente fala sobre isso. Então o Senhor cria todo esse contexto aí para que o homem então entenda qual era o seu propósito. Vem a nova aliança. Nessa nova aliança é preciso
que as pessoas então conheçam o Deus que os criou, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que estava estabelecendo ali os limites, mas estavam fazendo para o seu bem, porque Deus continua tendo propósito em relação ao homem. E aí vem a figura de quem? A figura do Senhor Jesus, que era e que é o próprio Deus. Eu queria que o Natan colocasse para nós, por favor, João 14, nós vamos ler os versículos 8 e 9. João 14, versículos 8 e 9. João 14, 8 e 9. Preste atenção, o diálogo de Jesus com Filipe. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então Filipe queria o quê? Conhecer o Pai. Ele estava dizendo: você está falando do Pai toda hora, que você veio, que o Senhor veio para fazer a vontade do Pai, o Senhor veio para revelar o Pai, o Senhor veio para dizer quem é o Pai, mas quem é o Pai? E aí Jesus, no versículo 9, respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheceis? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus estava mostrando: olha, se você me vê, você está vendo o Pai. Então Jesus veio para quê? Para revelar a pessoa de Deus, para dizer quem era Deus, para dizer que Deus não era um Deus carrasco como eles pensavam, que Deus não era um Deus punidor como eles pensavam, mas que Deus era alguém que tinha propósito na vida e tem propósito na vida de cada um de nós, mas para tanto é preciso que nos enquadremos aos princípios e valores de Deus. E Jesus diz para ela: o que o Senhor quer, o Senhor te ama, o que o Senhor quer é que você ouça a voz dele e faça aquilo que é o propósito dele para a sua vida. Jesus vem, morre na cruz, e aí, quem vem depois? O Espírito Santo de Deus, para habitar em mim e em você, para ser um canal, para ser um mensageiro entre nós, entre o nosso Espírito e Deus, entre o nosso Espírito e Deus, porque assim que o é. Quando nós vamos para Romanos 8, Dandan, Romanos 8, para mim você coloca os versículos 14 e 16. Romanos 8, capítulos 14 e 16. Pois todo, capítulo 14, preste atenção, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Ou seja, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então isso mostra o quê? Paternidade. Revela a paternidade. Versículo 16. O Espírito mesmo testifica com quem? O Espírito mesmo testifica com quem? Com o nosso Espírito o quê? Então o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de quem? De Deus. Então o Espírito testifica. Agora vem cá, agora tem um outro versículo que você precisa ver, que você vai entender, vai completar esse entendimento. 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém falando pelo Espírito de Deus diz Jesus é amado. Preste bem atenção. Então ninguém falando pelo Espírito de Deus vai dizer que Jesus é o quê? Anátema. Que Jesus é amaldiçoado. Presta atenção. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que algo maravilhoso. Então Jesus vem, testifica da pessoa de Deus, porque Ele é o próprio Deus, e o Espírito Santo vem e testifica da pessoa de Jesus. Ou seja, a salvação, meus irmãos, é um combo. É um combo. É um combo em que ele começa com a compreensão de quem é Deus, do propósito de Deus,
com a compreensão do sacrifício da cruz, do amor de Jesus e com a compreensão do Espírito Santo de Deus. Não há como ter salvação, e aí nós voltamos lá para o texto que nós começamos, não há como ter salvação se você não tiver compreensão do propósito de Deus, que Deus me criou para que nos relacionemos com Ele, para que sejamos alguém de relação, de intimidade com Deus. Não há como ter salvação se não compreendermos que a única salvação vem através de nosso Senhor Jesus Cristo. E não há como ter salvação se não tivermos a compreensão de que só o Consolador pode nos trazer a compreensão de tudo isso, a compreensão de que, porque quando o Espírito Santo me traz a compreensão de quem é Jesus, ele está me trazendo a compreensão de quem é Deus. Olha que coisa maravilhosa. E aí eu consigo enxergar a partir desse momento essa junção, essa inteireza, esse tudo, essa unicidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Portanto, não adianta as religiões que falam de Deus e Deus não fala do Filho, não fala do Espírito Santo de Deus. Não adianta que a religião fala do Filho não fala do Pai nem do Espírito Santo. Daquela fala do Espírito nem do Filho nem do Pai. Não adianta, é o todo, é necessário o quê? O todo. Eu preciso ter essa compreensão, e é por isso que nós estamos vivendo, nós vivemos nos dias atuais, o ministério do Espírito Santo de Deus. Por que isso? Porque nós estamos sendo preparados para voltar para o novo céu e para a nova terra. Eu digo sempre com os meninos lá na célula, a gente conversa muito sobre isso lá, e agora tem aqui da nossa célula que é a pastor Guilherme. Olha, por exemplo, o pastor Tarcísio, os meninos, glória a Deus. Então presta atenção, eu sempre digo o seguinte: eu e você, nós precisamos entender que nós estamos voltando para casa. Nós caímos aqui e começamos a fazer o caminho de volta. O Senhor começou a preparar o nosso caminho de volta. Então nós estamos caminhando de novo para quê? Para voltar para casa. Não perca o foco, meu irmão. Não perca o foco, minha irmã. Você está voltando, você está voltando para casa, filho. Você está voltando para casa, não perca o foco. Não deixe que nada te tire desse foco, não. A cada passo que a gente dá, ou a gente está dando um passo em distanciamento da casa do Pai, ou nós estamos dando um passo para mais próximo. Cada passo que eu dou, eu estou avistando já ali, bem próximo de mim, o novo céu e a nova terra. Já estou vendo, estou mais próximo, estou próximo até. Cheguei, e eu vou chegar, ou quando o Senhor Jesus voltar, ou então se algum de nós for chamado antes. Vamos voltar para casa. Então nós estamos voltando para casa. Então o Senhor, na verdade, nos preparou para isso, nos preparou bem. Jesus, nosso Santo é Deus, o Espírito Santo, nosso Santo é Jesus, para quê? Porque ainda estamos num processo, que só vai culminar no momento em que o Senhor nos chamar e nós estivermos o quê? Perseverando na fé, porque naquele dia, no dia que Ele me chamar, Ele entregará na nossa mão a coroa da vida, a coroa da salvação, e dirá para você, e dirá para mim: entra, filho amado, na festa das bodas do Cordeiro. Simples assim. E lá eu estarei no corpo glorificado, vou contar o que era lá, mulher. Não tem pecado, porque não tem carne e nem sangue. A carne e o sangue não igual. Ok? Quem entendeu aí? Amém? Então presta atenção, vamos voltar agora. Nós não vamos alongar muito, porque nós temos ainda não, graças a Deus, velho. Glória a Deus que nós temos a ceia do Senhor hoje. Que maravilha, que momento maravilhoso. Mas presta atenção, então nós vamos voltar lá para o texto, para a gente fechar.
a gente entender bem lá o diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos. Então, Nicodemos, conforme a palavra está dizendo ali, é um fariseu. Mas a palavra ali não diz tão somente que ele era um fariseu, mas a palavra diz que ele era um fariseu e que ele era o quê? Um fariseu sábio da sinagoga. Então era um homem revestido de todo o conhecimento ali da Torá. Aquele homem devia conhecer a Torá, o Pentateuco ali de cor e salteado. Aquele homem é um homem que era um professor letrado ali, nos ensinamentos, nos escribas ali, era um maioral. A palavra diz que ele era um maioral. Então ele era dotado de todo e absoluto conhecimento. Ele tinha conhecimento da palavra de cor e salteado. Mas preste atenção, é preciso que eu e você entendamos que a salvação, ela não vem através de um conhecimento acurado. Ela não vem através de um conhecimento de cor, de Gênesis, Apocalipse, como o pastor Cornélio. Eu não estou dizendo nada, ele tem o Espírito Santo também, então eu estou só trazendo o exemplo. Mas, ou seja, não basta que eu tenha conhecimento da Bíblia, como o pastor Cornélio, de Gênesis, Apocalipse, e saiba a Bíblia de cor. Não basta que eu tenha conhecimento de toda a história da Bíblia. Não basta que eu tenha um conhecimento acurado. Não basta que eu seja um doutor em conhecimento. Não basta que eu seja letrado. Eu preciso ter o Espírito Santo de Deus agindo em minha vida, porque só o Espírito Santo de Deus traz a compreensão no meu coração. Só o Espírito Santo de Deus, somente Ele. Em outras palavras, não é o exterior, não é de fora para dentro, não é aquilo que meus olhos naturais veem, não é sobre isso, não é isso, é de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. É de dentro para fora, igreja. É muito interessante que o Senhor Jesus, eles estavam lavando ali o templo, aquela lavagem do templo que eles faziam todo ano, uma das 7 festas, e aquele movimento ali era um objetivo, tinha 2 objetivos: de encerrar gratidão pelo fato das pessoas terem sido tiradas lá do Egito, e o Senhor as prover, e encerrar também e projetar também para a volta, para a vinda do Messias. Era esse o objetivo. E eles lavavam ali o templo, eles estavam lavando, e Jesus já estava quase sendo levado à cruz, já estava naqueles dias ali. E aí eles começam ali, lavando o templo, e blorou. Aí Jesus chega e fala assim: olha, isso que vocês estão fazendo aí não vai adiantar nada. Isso não adianta nada. Primeiro, aqueles que esperam, já chegou. Aqui, sou eu. Em segundo lugar, não é lavar o templo, não é lavar de fora para dentro. Ele diz: vocês precisam ser lavados de dentro para fora. De dentro para fora. E aí ele traz lá para João 7,38. João 7,38. Se não me falha a memória. João 7,38. Verifica para mim aí. João 7,38. João 7,38. Então Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor está falando do Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo: você precisa sim lavar um templo, mas não é um templo habitado por mãos humanas. Você precisa lavar um templo que é móvel, que é dinâmico, que é você. Você precisa lavar de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Você precisa lavar de dentro para fora. É de dentro para fora.
de dentro para fora, eu não posso lavar. A mão do homem sábio, a mão do homem, do maior cientista, não pode lavar. Só um pode lavar. Só o Espírito Santo de Deus. Somente Deus. E aí vem a compreensão do texto e do diálogo de Jesus com Nicodemos. Ele diz: Nicodemos, você sabe tudo, você é um sábio, você é respeitado na sua comunidade, você tem valia, você tem conhecimento da palavra, mas não é isso que eu estou te falando, não é isso que eu estou te falando, eu estou te falando do novo nascimento. E é muito interessante que no versículo 8 eu quero que o fala com ele. Versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então ele está dizendo assim: olha, você não tem controle sobre essa coisa. O vento vem, sobe de onde ele quer, vai para onde ele quer, e você não sabe. O vento aqui representa quem? Quem? Pode falar. Pode falar alto. Representa quem? O Espírito Santo de Deus. Pode falar com autoridade. Representa o Espírito Santo de Deus. Então, ou seja, isso não é, você não tem controle, Nicodemos, sobre isso. O Nicodemos queria saber como é que pode você voltar novamente ao vento da mãe. Você quer voltar? Ele disse: Nicodemos, não é assim. Não é isso que eu estou dizendo. E o novo nascimento é o nascimento que ele vem, quando você vai ver, olhar o significado dele, é um nascimento que vem do alto. Então, o Senhor está dizendo: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você sabe tudo, você é intelectual, você sabe tudo, mas a palavra dele não entrou no seu coração ainda. Você precisa ser transformado de dentro para fora. É isso que o Senhor Jesus estava falando. Nicodemos, quando você vê, Nicodemos reconhece em Jesus uma autoridade. Ele diz assim: olha, você só pode ser filho de Deus mesmo, porque ninguém faz essa coisa se não for filho de Deus. Olha só, gente, que coisa mais interessante. Nicodemos entendia e viu uma autoridade do Senhor Jesus, mas Nicodemos estava tendo uma visão o quê? Humana. Uma visão exterior, uma visão humana, todo mundo via. Se você pegar o versículo anterior a esse aqui, Jesus fez o primeiro milagre lá de Canané, né? Nas bodas de Canané. Ele faz o primeiro milagre, ele faz milagre. A palavra diz que as pessoas começam a ir atrás de Jesus porque está fazendo milagre. Então Nicodemos viu que era alguém diferente que fazia milagre, mas Nicodemos viu que todo mundo vê, todo mundo via que o Senhor estava fazendo milagre. Não era mérito de ninguém, não era revelação do Espírito Santo de Deus que o Senhor estava fazendo milagre. Não, porque o Senhor estava fazendo, porque os olhos naturais de todo mundo via. Mas não é isso que você tem que ver, não, meu irmão. Não é isso que você tem que ver, não, meu irmão. Você tem que ver, você tem que ver, nós precisamos de ver aquilo que os nossos olhos naturais não veem. Porque os nossos olhos naturais veem, todo mundo vê. Aquele que tem o Senhor vê, aquele que não tem o Senhor vê, aquele que está em pecado vê, aquele que não está em pecado vê. Não está a diferença aí. O divisor de água não está aí. A diferença está em ver aquilo que os nossos olhos naturais não veem, aquilo que é visto pelos olhos da fé, pelos olhos que é regido pelo Espírito Santo de Deus. É bem desse jeito. É bem assim. Simples assim. Amém? Talvez Nicodemos tenha entendido. Nicodemos fazia parte daquele povo que o Senhor levantou, que era um descendente de Abraão, para cessar os serviços. Mas aquele povo se perdeu, né? Se perdeu, começou a achar que eram os maiores, que estavam acima de todo mundo, e começou a fazer exceção de pessoas, achar que era uma classe diferenciada, esquecendo que a nova aliança veio para nivelar todo mundo. Todo mundo pecou, o destruído foi da graça de Deus. Todo mundo se tornou inimigo de Deus. Mas precisa agora do favor de quem? Do favor de quem? De quem? Fala alto, igreja. Do favor de nosso Senhor Jesus Cristo, nós
E é por isso que nessa manhã nós vamos participar da ceia do Senhor. É bem por isso, para entender que o processo da salvação não aconteceria se não fosse através de Jesus. Para entender que não haveria salvação se Jesus não tivesse morrido por mim, por você, igreja. Precisamos entender essa verdade. Mais do que entender essa verdade, tem que ecoar dentro do meu e do seu coração. Graças damos ao Senhor. Aleluia. Você vai cantar o louvor, vai cantar aí. Canta para nós o louvor. Aleluia. De cruz surgir, belo dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida.
versículo 23 diz que, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Esse é um momento extraordinário para a igreja do Senhor. Esse é um momento ímpar, um momento incomparável. Porque nesse momento, quando participamos da ceia do Senhor, igreja, nós compreendemos o tamanho do sacrifício da cruz. E nós reconhecemos a autoridade suprema de Jesus na nossa vida. Reconhecendo que só Ele pode trazer salvação para a sua e para a minha vida. Por isso que nessa hora, você sai do seu lugar e pega os elementos da ceia. Pode sair do seu lugar e pegar os elementos da ceia, igreja. Nós vamos participar da ceia do Senhor nessa hora. Aleluia. Na vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo veio me buscar e com Ele no ar, uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu com Ele a cruz. É por uma A mensagem da cruz é a igreja. Tudo para que cada um de nós que está aqui. A mensagem da cruz mostra que nós estávamos perdidos. Nós estávamos num vale que se distanciava quilômetros incontáveis de distância voltada do Senhor. Mas o Senhor Jesus, no momento em que Ele morreu ali naquela cruz, Ele fez uma ligação entre nós e o altar do Senhor. Tanto é verdade, igreja, que a palavra do Senhor lá em Mateus 27, versículo 51, diz que no momento em que Jesus ali na cruz entregou o seu corpo ao Espírito, Ele disse: tetelestai, está consumado. Naquele momento, o véu que separava o santo dos santos se abriu, se rompeu, e o santo dos santos, onde simbolizava a arca, com a presença do Senhor, que tinha um acesso restrito ao sumo sacerdote, ele foi aberto. E hoje nós temos um livre caminho até o trono do Pai, através do novo caminho que foi aberto. Mas necessário foi que se pagasse um alto preço. Necessário foi que Jesus morresse por nós. Igreja, esse é o momento mais emblemático do Evangelho. Esse é o momento mais maravilhoso do Evangelho, quando a igreja do Senhor reconhece a autoridade de Jesus, reconhece o sacrifício de Jesus, reconhece que não há salvação se não for através de Jesus. E é por isso que a palavra continua dizendo: semelhante por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, toma o cálice na sua mão, igreja, dizendo: esse é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebeis, em memória de mim, porque todas as vezes que comeres esse pão
Coma o pão, igreja, coma o pão. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Tome o cálice do Senhor. Cálice. Glória a Deus. Agora glorifique o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Renda graças ao Senhor nesta manhã. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor escolheu nos amar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor escolheu morrer por cada um de nós que estamos nessa casa. Nessa manhã seja uma manhã de restauração. Nessa manhã seja uma manhã que o nosso coração seja aberto para compreender o quanto o Senhor é maravilhoso, Jesus. Para compreender o quanto o Senhor nos ama. Para compreender o sacrifício tremendo que o Senhor fez por cada um de nós, igreja. Glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga para o Senhor Jesus: Jesus, o Senhor é o nosso tudo. 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 O Senhor, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Aquela luz de cruz não pode me deter. O túmulo não pode deter o Senhor. Porque no terceiro dia o amor era tão grande, tão infinito, que o Senhor rompeu todos aqueles empecilhos. E hoje o Senhor está à destra do Pai. E o Senhor virá para buscar a tua igreja, a tua noiva, que ainda é pela presença do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A tua igreja se curva diante do Senhor. A tua igreja se rende ao Senhor nessa manhã, reconhecendo toda a autoridade, todo o governo. Ô Espírito Santo, toque no coração de cada um dos meus irmãos nessa manhã e traga o conhecimento a cada um do tamanho, da grandeza da cruz. Esse é o nosso pedido nessa manhã. E nessa manhã nós externamos o nosso amor ao Senhor Jesus, de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Eu queria ainda nessa hora fazer um apelo. Coloque a tua mão no teu coração nessa hora. Eu queria fazer uma oração para você nessa manhã. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nessa manhã, entendendo que não há salvação se não for através do Senhor Jesus, eu abro meu coração e convido o Senhor para entrar, para fazer morada. E a partir de hoje eu recebo o Senhor como meu Senhor e como meu Salvador. E eu, Jesus, que andei distante do Senhor, com práticas que não agradam o coração do Senhor, com procedimentos contrários à vontade do Senhor, nessa manhã, reconhecendo que nada sou se o Senhor não for comigo, eu abro meu coração e volto novamente ao Senhor e digo novamente que o Senhor é o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu gostaria de saber se tem alguém nessa manhã que faz essa oração, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, ou reconciliando com Ele. Se tiver, levante uma das tuas mãos nessa manhã. Levante a tua mão. Levante a tua mão nessa manhã. Se você reconcilia com o Senhor nessa manhã, levante a tua mão. Se você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a tua mão. Hoje é o dia aceitável do Senhor na sua vida. Aleluia. Eu creio que todos são salvos. Minha pastora Angélica, dá uma recada. Amém, igreja? Amanhã, dia 17, dia 11 a 17, agora de março, junto com as igrejas em Belo Horizonte, lá no Global, né, da nossa regional,
Regional Matriz, juntos, todas as igrejas de Belo Horizonte, vamos estar orando, né, pela nossa cidade. Nós estamos postando lá no grupo da igreja, né, os motivos de oração. Então amanhã, 5 horas da manhã, de 5 a 6 horas, todos juntos como igreja, Lagoinha Regional Matriz, ok? Amém? Eu queria também, nesse momento, ontem a gente teve aqui o chá das mulheres, e a Raíssa vai distribuir aqui algumas lembrancinhas para quem não esteve ontem no chá, acho que ninguém aqui teve. Então, só correndo, né? Ela vai estar distribuindo aí, e também tem ali, né, se você quiser tirar uma foto ali, tem um cantinho ali para você tirar foto. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tudo dito, né? Igreja, estenda as tuas mãos. É só para as mulheres, né, Raíssa? Entendi. Você que está aí nas redes sociais, obrigado por ter nos acompanhado nessa manhã. Nós somos gratos a Deus pela sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor também te dê um dia muito abençoado. Se você puder, venha ao nosso culto das 19 horas, que terá a ceia igualmente aqui. Amém? Estenda as tuas mãos. O amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus em toda a face da terra. Meu irmão, minha irmã, que você tenha uma semana muito abençoada. Em nome santo do Senhor Jesus. Vamos para casa, vamos comer um franguinho com quiabo. Se puder, dormir mais à tarde. E venha ao culto das 19 horas. Amém? Deus te abençoe.